Uma outra... Mas esse não. Esse nosso... Não, esse é pago. Então, ok. É. Não. Tudo bem. Pois é. Então, a gente tem calma. Nós podemos ficar 3 horas. Então, deixa eu só... Ai. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui para começar hoje a nossa live, né, da MG Psicólogas Associadas, para a gente falar de psicoeducação e saúde e esperança, né, se essa conversa é possível. Gláucia e eu hoje temos a honra e o prazer de receber a Nadezhda Varginha, que daqui a pouco eu vou dar ela a palavra para ela se apresentar também, e a gente vai contar um pouquinho de por que esse tema e por que, e como é que foi que a gente fez essa composição de chamá-la para falar de esperança para nós. Bom, e é com muita alegria que Marília e eu recebemos, então, Nadezhda, essa composição, então, mineira, a nossa segunda live da MG, a MG tem muitas marcas, né? MG, não só Marília Gláucia, mas MG Minas Gerais, naturalmente, né? E a nossa proposta, né, sim, de trabalharmos a questão da psicoeducação e, evidentemente, que esse é um tema essencial para que a gente compreenda aí a questão da psicoeducação. Muito bem. Nádia. Eu quero agradecer as primas e a mim por esse convite querido. E como convidada, eu me sinto honrada e eu espero que a gente possa conversar bastante sobre os conceitos de saúde e como que a esperança pode nos gerar, nos promover a saúde, não só a recuperação da mesma, como a manutenção dela, não é? Então, eu espero que essa conversa seja muito agradável e que todos possam curtir junto com a gente, né? Esse momento aí de conversa e de estudo. Isso. A Nádia, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, né, é mineira de pai e mãe. E, além disso, né, quando a Gláucia falou de primas, né, nós somos primas. Então, ambas somos Ávila. E a Gláucia é a nossa prima Ávila emprestada. Mas essa é uma outra história e da outra live para a gente contar essas histórias de família. Né? E quando a gente... Não, só queria acrescentar que ela é tão mineira que ela é Varginha, olha só. Oi, você quer mais mineiro do que isso? Mineiro e ET, né? Porque de Varginha. E mora, né? Cresceu, né, apesar de frequentou muito Minas Gerais quando criança e até agora, né, sempre presente, mas foi criada no interior do estado do Rio e hoje mora em Volta Redonda. E eu quero que você conte para nós um pouquinho, né, Nádia, da sua trajetória profissional e falando um pouco de saúde e de esperança para nós. Então, como a Marília falou, meus pais são mineiros, nossas mães são irmãs, e apesar de eu ter nascido, por acaso, no Rio Grande do Sul, um estado que eu respeito como aquele que me recebeu aqui, né, nessa vida, eu me considero metade mineira, porque pais mineiros, famílias mineiras, hábitos completamente mineiros. Eu também sou muito carioca, porque eu cheguei no estado do Rio de Janeiro com 2 anos de idade e nunca mais saí. Eu fui criada em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde meu pai trabalhou, e para fazer faculdade me casei e me instalei em Volta Redonda, a cidade que me recebeu com muito carinho e que, depois de alguns anos, me concedeu o título de cidadã volta-redondense. Aqui eu estudei e fiz a minha faculdade, sou médica, sou otorrinolaringologista e continuei a minha formação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e depois o mestrado e doutorado em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo e no Hospital das Clínicas da USP.
E eu sou professora universitária aqui da Unifoa, da cadeira de otorrinolaringologia no curso de medicina. Mas eu digo sempre que eu estou médica, porque como espírita cristã, eu acredito que nós estamos, não é? Estamos naquela situação que ocupamos neste momento. E falar sobre saúde, para mim, não tem como eu desligar ou desconectar saúde de espírito imortal. Não tem como eu desconectar uma coisa que não existiria se não fosse o espírito imortal, porque o nosso corpo, e todos aqueles que fizeram área da saúde, passaram por anatômicos, né? Entendem que quando não há vida, quando o espírito já não habita aquele corpo material, nós entramos num anatômico, por exemplo, e ali nos deparamos nas aulas de anatomia com verdadeiros bonecos, não é? Porque até pela ação do formol, a nossa pele e tudo mais vira uma crosta, como se fosse uma borracha, não é? E ali nós vemos um corpo inerte que se doou amorosamente para que a gente pudesse estudar. Então, dentro da Organização Mundial de Saúde, nós entendemos saúde como o perfeito bem-estar físico, psíquico e social. Quando a gente fala desse conceito da Organização Mundial de Saúde, a gente já passa a entender, neste momento, que não existe saúde. Uhum. Porque quem é, neste planeta, que vive em perfeito equilíbrio, numa perfeita harmonia física, psíquica e social? É uma situação que nós não conseguimos vivenciar, não é verdade? Ora a gente está muito bem de saúde física, a cabeça está meio esquisita, ora a gente está muito bem de cabeça, o corpo está bom, mas socialmente não está. Então, nós estamos num constante movimento de instabilidade, não é? Então, a perfeita saúde, ela não é uma realidade palpável para nós ainda. Eu vou falar também um conceito de saúde em termos espirituais. E aqui eu peço licença a todas as pessoas que estão dividindo esse momento com a gente, porque não vai aqui nenhum julgamento ou nenhuma exceção de qualquer religião, porque a filosofia espírita cristã, ela é uma filosofia em que nós seguimos o mesmo evangelho, o mesmo Jesus, as mesmas os mesmos, não dogmas, mas os mesmos princípios, não é? Religiosos, e nós estamos sempre abertos a comungar com todas as religiões e com quem também não tem religião. Porque nós entendemos que todos somos filhos do mesmo Pai e que estamos no mesmo movimento de ascensão rumo à nossa felicidade. Então, com relação ao aspecto espiritual, do espírito imortal, eu acho que a gente pode pensar num conceito que também não é possível ainda ser atingido, mas um conceito diferente. Na doutrina espírita cristã, nós entendemos saúde quando o espírito imortal, criado pelo nosso Pai Criador por Deus, ele age e tudo que ele faz, que ele sente, que ele pensa ou as suas atitudes corroboram para a lei de amor, que é a lei divina. É a única lei natural que não tem modificação nunca, né? Independente da era, da época, do país, da região do nosso planeta. Então, todas as vezes que o nosso espírito age em direção à lei de amor, nós somos saudáveis. E isso traz um conceito muito importante, porque vamos pensar numa balança daquelas antigas, né? E que tem 2 pratos e tem o peso no centro. Nós precisamos ter pratos equilibrados, onde todas as nossas atitudes, elas convergem para o que é bom, para o que é bem e para o que é belo. Essa é a lei de Deus, que nós sejamos bons, belos e façamos o bem. Todas as vezes que o nosso espírito imortal, a nossa pessoa conhecida hoje por Marília, por Glaucia, por Nadejda,
se afasta de um desses conceitos, de um desses princípios da lei de amor, nós adoecemos. Nós causamos um desequilíbrio, uma instabilidade, e somos convidados a rumarmos ao reequilíbrio. Esse convite na nossa vida é a doença. Então, nós entendemos a doença como um convite do Pai a cada um de nós, para que nós, refletindo sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, que nós possamos, através daquela dor, através daquela doença que assoma o nosso corpo, refletir: por que eu estou sentindo dor de cabeça? Por que eu tenho uma gastrite erosiva? Por que eu tenho um cólon irritável? Por que eu desenvolvi um câncer? Por que eu me tornei diabético? Ok, nós temos a nossa parte genética, não é? Que nos predispõe a doenças materiais físicas, não é isso? Mas quem é que comanda o que o nosso corpo faz ou como ele se representa? O nosso espírito imortal que o habita, não é verdade? Então, as nossas doenças, e eu procuro falar muito isso para os meus alunos, porque na Faculdade de Medicina hoje, graças a Deus, eu acho que o maior número de escolas médicas do nosso país e algumas do mundo tem a disciplina de medicina e humanização. E nós temos ligas de alunos, né, ligas acadêmicas de medicina e humanização, onde nós discutimos diversos assuntos, como morte, como doença, como saúde, etc. Então, nós entendemos doença num aspecto mais amplo. E no nosso dia a dia, a gente busca mostrar isso para os nossos pacientes, né? Eu costumo dizer para alguns pacientes, quando, assim, a gente tem a oportunidade, e eu peço licença a cada um deles quando o faço, eu pergunto sempre o seguinte: primeiro, cada doença tem o seu doente. Eu não tenho a doença que eu quero, eu tenho a doença que eu posso ter. Mas como assim? Tá maluca, doutora? Não. Se eu sou uma pessoa que guardo rancor, que guardo mágoa, que tenho ira constante, que sou uma pessoa insatisfeita crônica, que eu sou uma pessoa que sou rancorosa, que sou rebelde, né? Que sou aquela pessoa que não aceita o que as coisas acontecem no dia a dia, normalmente, eu vou desenvolver um diabetes, eu vou desenvolver um câncer, eu vou desenvolver doenças que são características de quem tem esse tipo de sentimento e comportamento. Quando a gente fala isso, então, ou gente, se vocês quiserem interromper, por favor, tá? Podem interromper. Já! Eu sou falante. Então, dito isso, não é? Nós vamos fazer uma divisão. E uma divisão de 2 blocos. Como eu tenho quase 33 anos de formada médica e sou professora de educação física, e também, antes de fazer medicina, me graduei em educação física, então é um longo chão observando pessoas e lidando com pessoas de todas as idades, desde recém-saídos do útero materno até voltar para Deus com 100 anos. E aí a gente faz observações, não é? É o nosso lado científico e filosófico que vai questionando coisas ao longo do nosso caminhar profissional. E até neném, bebê pequenininho, às vezes entra no nosso consultório e você pode plantar bananeira, você pode botar um chapéu de palhaço, você pode fazer o que você quiser. Aquele bebê não faz assim para sorrir para você. Conhecemos um bebê assim, né, Cláudia? Ele peleja. O neto, minha filha, os sorrisos escassos. E tem outro, para a Cláudia. E tem outro que antes de você olhar para ele, ele é um guarda-chuva que assim abre, né, todo arreganhado, se joga para o seu colo, tem uma empatia, tem uma simpatia. A flor
Esses somos nós. Então, a qualquer notícia ruim, por que falar de esperança e saúde, né? Vou fazer um link aí agora. Então, eu falei que saúde para nós é o equilíbrio da lei de amor na nossa vida, né? O nosso espírito, com as suas escolhas, é que determina se nós somos saudáveis ou doentes. Então, quem é que determina quem sou eu? O meu espírito imortal, as minhas escolhas, a minha forma de ser, né? E quando nós recebemos qualquer notícia desagradável, seja ela qualquer perda de emprego, uma separação de um amor, uma doença grave, não é? Um acidente, alguém que nós amamos que tem um problema sério, um problema econômico, enfim, qualquer notícia que seja desagradável, nós vamos dividir a reação das pessoas aqui em 2 grupos. Okay? 2 grandes grupos, com subgrupos dentro deles, mas 2 grandes subgrupos. Todos nós, quando recebemos uma notícia, imediatamente reagimos da mesma maneira. Ficamos atônitos, né? Nos assustamos, perguntamos, meu Deus, e agora eu faço o quê? Né? Por que isso aconteceu? Ou o que eu faço agora? Quem eu chamo? Enfim, mais ou menos a mesma reação para todos. Nesse momento, o nosso sistema límbico, que é o núcleo, o centro das nossas emoções no nosso cérebro, ele vai pegar esta informação, este fato que ocorreu, e ele vai jogar esse fato para o nosso hipocampo. Ali, nós vamos registrar o fato. Aconteceu isso. Eu tenho, por exemplo, um câncer. Eu tenho uma doença desmielinizante, uma doença progressiva, crônica, que ainda não tem cura para ela. Porque, graças a Deus, no câncer hoje nós temos um grande número de cura, né? Então, eu registrei no meu hipocampo. Na minha amígdala, não a amígdala daqui da garganta, hein, gente? Lá do sistema límbico. Na minha amígdala, eu vou fazer uma escolha, eu vou processar o sentimento. Ali eu vou determinar o que eu registrei no meu hipocampo, o que eu vou fazer, como eu vou agir. As pessoas que veem tudo como um problema, e essa semana quem puder acessar, eu recebo de Deus colas, sabe? Ele me dá cola para todo o estudo que eu tenho que realizar, e eu sou grata a ele por isso. Então, eu recebi um vídeo do Sérgio Malandro, fazendo uma livezinha, um post, e eu esperava que fosse uma coisa engraçadíssima, e ele começa a falar, e de repente ele fala da vida dele, das perdas dele, e de pessoas que veem tudo como problemas, e outras que veem tudo como obstáculos a serem vencidos. E ele faz uma diferença muito legal nisso, que problema é tudo aquilo que o meu dinheiro não pode resolver, mesmo que eu não seja rica, mas que assim, meu plano de saúde, o SUS, o meu irmão, o meu vizinho, não pode resolver. Isso é um problema que eu tenho que lidar com ele. O restante são obstáculos que nós podemos superá-los, né? Traspassá-los. Então, quando nós reagimos lá na nossa amígdala e pensamos assim, bom, isso não é um problema, isso é um desafio, isso é um obstáculo. Uhum. Eu tenho esse câncer e eu vou fazer o que com isso? Eu vou me entregar porque eu acho que ninguém quer esse diagnóstico, ninguém quer, né? Eu vou me entregar a isso, ou eu vou pegar e vou fazer disso como um problema insolúvel, ou eu vou fazer disso um desafio e eu vou encontrar uma saída. Quando eu Continua. Eu escolho ser uma saída, ser um desafio, eu vou acessar reações químicas no meu corpo, aí é uma explicação médica, técnico-científica, eu vou fazer reações no meu corpo, químicas, que vão ser extremamente importantes para a minha cura.
Então, eu vou estimular o meu hipotálamo vai estimular a minha hipófise vai estimular a minha adrenal, porque é uma reação de medo, de susto, de luta ou fuga, faço o quê? Fujo ou fico? Então, a minha adrenal ela é requisitada naquele momento. E se eu sou uma pessoa positiva nas minhas emoções, nos meus desafios, nos meus obstáculos, eu vou produzir hormônios, que são substâncias químicas lançadas no meu sangue, que eu vou produzir também se eu for derrotada, se eu for aquela negativista. Mas nesse outro braço, eu produzo cortisol, adrenalina, noradrenalina, numa proporção, numa concentração que agride os meus órgãos. Então, eu vou ter aquela taquicardia horrorosa, eu vou infartar, eu vou fazer toda uma reação física no meu organismo em função de um balde de hormônios que eu não consigo controlar. Se eu sou positiva, eu faço um feedback positivo nessas secreções. E aí eu secreto numa condição equilibrada que permite que esses hormônios atuem, me dando atitude, vontade de sair daquele lugar e me protejam. Porque quando eu produzo esses hormônios, eu sou capaz, em boas condições, eu sou capaz de produzir os mesmos hormônios do prazer, de estimulá-los. São as beta-endorfinas, que são aqueles hormônios que a gente produz quando malha, por isso que tem gente que não consegue parar de malha 5 horas por dia, 6 horas por dia, porque fica viciado em endorfina. Né? Eu produzo outros hormônios que vão fazer o quê? Diminuir a minha dor, diminuir a minha depressão, melhorar o meu estado imunológico, produzir substâncias de defesa no meu organismo, como linfócitos T. Então, gente, o equilíbrio das nossas emoções e o positivismo, que nada mais é do que a esperança, acreditar num resultado positivo para a minha vida, quimicamente nos traz saúde. Uhum. E é muito legal, né, a gente pensar esse tema com a proposta da psicoeducação, né? E o que é que a gente entende, está chamando dessa psicoeducação? É muito interessante, né, quando a gente pensa que a gente pode dividir o mundo entre aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, né? E muitas vezes a gente fica muito deseducado nesse aspecto, porque merece a gente buscar essa organização. Então, você faz toda essa descrição, né, Nádia? Do aspecto bioquímico, organísmico, né? E vale a gente entender de que forma que a psicoeducação nos orienta para organizar poder e afeto, né? Como duas forças muito interessantes para que a gente possa, assim, pensar na saúde, né? Nessa saúde que, de fato, não é perfeita, não é um equilíbrio estático, mas, eventualmente, é a nossa capacidade de regenerar, né? A despeito aí dos desafios. Né? Quer acrescentar, Marília? Pois é, e trazendo então a questão da esperança, né, muito mais do que esperar, mas de esperançar, que vem exatamente trazer essa capacidade que a Glaucia falou de regeneração, e muitas vezes de reconstrução mesmo, né? Sabendo que a perfeição é só para objetos, que onde tem vida a gente não vai ter perfeição. E você bem falando, né? Se a gente for seguir a definição da Organização Mundial de Saúde, ninguém tem saúde. E, no entanto, exatamente. E, inclusive, quando estamos trabalhando com pessoas com adoecimentos graves, o que a gente sempre fala, sempre procura, é fazer o resgate da saúde dessa pessoa, mesmo no adoecimento, né? E é interessante porque se o tema também é educação e a psicoeducação, né? É muito interessante que as oportunidades que nós vamos tendo de aprender, que durante todo esse processo de vida, a gente está aqui para aprender, né? Nós não nascemos sabendo, e eu acredito que no dia que assim, sei tudo, pronto, amanhã a gorilinha mesmo, vou-me,
né? Que eu acredito, inclusive, hoje que a gente vai até morrer com muitas dúvidas, graças a Deus. Na verdade, nós E somos... é muito legal ir pensando aí, até na história Desculpa, na Glória. história da esperança, porque se estamos falando, né, e aí, diante de enfrentamentos, de desafios, de impactos, é natural existir uma reação inicial de desespero. Com certeza. Né? É desesperador alguma coisa que sai do trilho, né? E a gente vive isso e estamos expostos agora, especialmente, né? Trazendo até para esse momento nosso, um momento de pandemia, que muitas vezes pode ser desesperador, como que podemos nos educar acionando esperança, né? E eu acho que é muito legal a gente entender a esperança até como virtude teologal, né? As 3 virtudes, fé, esperança e caridade, né? Que naturalmente complementam as virtudes também colocadas como cardinais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Né? Então, é muito legal entender que fica um espaço muito apertado entre um otimismo intenso que nega os desafios e um pessimismo que nega também a esperança. Mas de que maneira que a gente pode acionar atitudes realistas que possa, sim, buscar essa balança, né, que você está apresentando de uma maneira tão legal, que faça essa proporcionalidade entre aquilo que cabe, aquilo que a gente pode organizar e que possa eliminar excessos. Né? Então, Eu acho caminhos. Que, pegando aí esse lado, né, nós temos que lembrar que nós somos seres imperfeitos, graças a Deus, todos, por mais que a gente se ache muito perfeitinho, a gente está longe disso, né? Graças a Deus. Então, ninguém pode condenar ninguém, porque todo mundo tem o seu lado menos belo, não é? E quando a gente entende isso, nós também vamos falar sobre emoções primárias, não é? Todos nós somos formados pela semente divina do amor incondicional, está aqui dentro. Então, tudo aquilo que Deus plantou em nós quando nos criou, está dentro de nós e são os instrumentos que nós temos para sair dessas situações. Basta que a gente os acione. Mas também dentro de nós foram colocadas emoções primárias, dentro de todos nós. Medo, a ira, não é? A mágoa, né? A irritação, a inveja, isso tudo faz parte da gente. E graças a Deus. Então, aonde entra a psicoeducação com esperança? Uhum. Todos nós trazemos isto em nós como seres bilenares, tá? De revolução lenta e progressiva, nós somos muito preguiçosos para crescer, é difícil, né, crescer. Então, nós temos as nossas tendências quando nós chegamos aqui, cada um tem as suas, baseadas nas experiências que nós adquirimos ao longo da nossa história de espírito imortal. E quando chegamos, temos uma família que nos acolhe. Então, assim, desde pequenos, as nossas famílias, elas têm uma função de nos amarem, nos aceitarem, acolherem, mas também de nos orientarem nas nossas emoções e na nossa forma de ser. Quando nós somos crianças acostumadas a não esperar, Gláucia, a não ter a persistência nas coisas, a gritar, chorar, e toma, menino, toma, porque é mais rápido, então, ok, estou cansada, não vou ficar escutando grito de menino, não. Então, a gente, além de trazer essas tendências, a gente vê que essas tendências, muitas vezes, são reforçadas pela nossa educação e pelo nosso meio, não é? Então, quando nós nos deparamos com esses desafios que realmente desesperam a todos no primeiro momento não tem como, é isso que eu falei, todo mundo reage da mesma maneira, né? E cada um tem um ciclo. Meu ciclo, eu me conheço bem, são 48 horas, eu fico no chão 48 horas, mas eu sei que no terceiro dia eu vou levantar, ok, tá bom, eu tenho que esperar. Então, cada um tem o seu ciclo, não é? Mas, como é que a psicoeducação pode agir nisso?
eu acho que a psicoeducação ela é imprescindível na vida do homem. Eu não conheço um espírita cristão que não acredite em psicologia. Eu não acredito. Por quê? Porque é nesse momento, nessa oportunidade, que cada um de nós é capaz de olhar para dentro de si, de entender o seu lado sombra, que nós temos todos. Nós temos as virtudes, como você falou, nós temos as desvirtudes, os vícios, não é? Do nosso ser, do nosso sentir. E como isso dói olhar, a gente acaba bloqueando essa visão, né? E a psicoeducação, ela te proporciona esse olhar, porque nós estudamos, dentro da medicina humanística, que a saída para que nós possamos resgatar a esperança de viver e a nossa saúde, o nosso equilíbrio, é o autoconhecimento. Então, sem psicoeducação, nós não conseguimos, porque é muito difícil. Fica mais ou menos aquele dia que a gente abre o sótão da casa ou o porão e vai fazer uma faxina. E, gente, quanta teia de aranha, quanta sujeira, quanta tralha que a gente vai juntando naquele lugar. Esse é o nosso porão interno. Nós vamos guardando coisas, mágoas, escolhas que nós temos vergonha dela. E aí, quando nós entendemos que nós precisamos de ajuda, eu acho que é quase 100% impossível fazer essa faxina sozinho. Algumas pessoas conseguem, mas vamos botar 99% das vezes não, né? E aí a gente recorre ao profissional, ao psicólogo, ao terapeuta, exatamente para que a gente possa abrir o porão e olhar dentro das nossas emoções primárias tudo aquilo que a gente desviou, porque elas estão ali para nos defenderem. Né? O medo está ali para nos defender, a ira está ali para nos defender. Eu falo, eu sou cirurgiã. Se eu não me conhecer, eu não posso entender que eu tenho ira, porque não existe cirurgião que não seja irado, porque a energia da ira é que nos dá a energia de cortar, costurar, ver sangrar e achar lindo, o máximo. Quem não tem isso é homeopata, faz medicina social, porque não tem essa coisa da agressividade, do corte, da costura. E é muito legal fazer uma distinção de que agredir é diferente de violentar. Exato. Né? Até porque a etimologia da palavra agredir quer dizer ir em direção a alguma coisa. Né? Então, ser agressivo, e a gente confunde os conceitos, né? E dizemos que é violento. Né? Uma ira, uma raiva bem direcionada, né? Como qualquer emoção, né? ela exatamente permite isso. Né? E é interessante, quando a gente pensa, mais uma vez, na psicoeducação, que ela se distingue de uma psicoterapia num aspecto até preventivo, e nesse exercício que a gente está dizendo de uma educação, de polir excessos, porque o que vai nos adoecer, e em tese, né, se a gente pensa em saúde, e naturalmente nos convoca a pensar em doença, o termo, inclusive, psicossomático, a meu ver, ele é redundante, porque vai adoecer aonde? É no corpo. Né? Agora, na medida em que a gente aprende, em torno desse caminho de aprendizagem contínua, de eliminar excessos, né? Excesso de qualquer substância, excesso de água, né? Excesso de conter determinadas palavras não ditas, né? E aquilo que não é expresso, o corpo somatiza e a gente identifica. Né? Então, o caminho da psicoeducação é exatamente favorecer com que esse fluxo, essa capacidade relacional, esse aspecto dinâmico, né? Entendendo realmente que também não somos isolados, não estamos sozinhos, mas que somos seres relacionais. Né? E que um processo, então, de psicoeducação, ele não atende a uma pessoa, né? Mas alguém que se orienta, isso, né, tem repercussões nas outras pessoas. Né? Com certeza. Porque... Fala, Marília. Eu costumo dizer sempre, né? Quer dizer, as emoções básicas nos constituem, elas são básicas. Né? São as bases. Só que não se constrói casa só com base. A base é fundamental, né? Mas não é só isso. E eu costumo dizer muito, não é isso.
É o que eu faço com isso. Né? Tem uma isso é até de Shakespeare, no monólogo perdi aqui, que ele fala, você tem todo o direito de ter raiva, isso não lhe dá o direito de ser cruel, que é uma diferença muito grande, porque essa energia da raiva, da ira, dessa agressividade, é o que nos joga para frente, é o que nos mobiliza. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Agora, a gente não pode o tempo inteiro ficar, né? Nós não somos cavalos de corrida, até cavalo de corrida chega, passou o grid de largada, chegou no final, ele tem o seu tempo de pausa, de descanso. E é interessante retomar a ideia até da esperança e fazer a distinção de que esperança é diferente de expectativa. Assim como, né, é também diferente de ilusão. E que talvez fosse interessante a gente fazer essas distinções, né? O que é expectativa, o que é ilusão e o que é esperança, que é o nosso tempo. E aí? Quer falar, Nádia? A expectativa ela não é real. Ela não é real, né? Ela é ilusória. Então, você traça um objetivo fora da realidade. Então, é diferente. Expectativa, você não trabalha com a realidade, você cria uma situação. E sendo uma coisa... Você imagina que cria, né? E aí, o que acontece é que você vai gerar uma frustração. Não tem jeito, porque eu falo um exemplo que meus alunos, ou nas palestras que eu dou, nas casas espíritas, todo mundo ri. Mas eu falo, gente, não ri não, é verdade, porque eu conto meus podres, tá, Glaucia, em todo lugar. E aí eu falo, gente, eu era doida para ser Miss Brasil quando eu era pequena. Isso é uma expectativa. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Eu não tenho altura para isso, eu não tenho corpo para isso, eu não tenho... Enfim, não tenho. Ok, sou bonitinha, dá para o gato, mas Miss Brasil não dá. Então, gente, a gente tem que adequar os nossos objetivos ao real sentido da nossa vida. Eu acho que esperança, ela está muito direcionada a nós entendermos qual é o real sentido da nossa vida. Então, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E para onde eu vou? São respostas que nós todos temos que ter. Então, quem sou eu é o princípio de tudo. Porque se eu não sei quem sou eu e o que eu posso fazer com quem eu sou, o que eu posso fazer de bom por mim e pelo restante, fica difícil continuar. Então, eu gosto muito de usar o verbo no gerúndio. Eu acho legal. Quem que eu estou sendo? Né? E, aliás, quem é que eu estou me tecendo? Né? Porque a gente vai se modificando também. Né? A modificação ela está presente. Né? E, mais uma vez, né? A função da psicoeducação é exatamente poder ir tecendo coisas que fomos, e a gente falou até de perfeição, e eu costumo dizer, perfeito, está feito, já fez, passou. Né? Agora, enquanto estamos falando, eu posso até olhar para o passado, para aquilo que passou, e, em torno disso, também avaliar o que eu posso fazer diferente, o que é possível aprender, de que maneira, né, que isso me impulsiona, né, que isso me movimenta. E aí eu acho que é muito interessante que, se a gente pensa na esperança como essa virtude, André Comte-Sponville que diz que virtude é uma cumeada entre dois abismos. Né? Então, estamos por ali. E que estamos, então, sim, entre essa espera passiva, esperar cair do céu, quem sabe alguém me dá, e entre o desespero. Né? Quer dizer, a esperança está exatamente nesse esperançar, né? Nessa posição ativa de estar ligado, de ter propósito, de ter projeto, de poder também ver quais são as condições e o que que se apresenta, que está disponível, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer para alcançar. Né? O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer. Isso. O que me convém.
Esse tripé, ele é essencial, né? E ele se compõe. Equilíbrio, né? Exato. Né? Aliás, é a base desse equilíbrio, né? E que eu também acho que a psicoeducação, vocês me corrijam, porque é a área de vocês, não é? A psicoeducação, eu acho que, grosseiramente falando, é a poda da planta. Exato. A gente planta uma semente, a gente cuida dela, a gente rega, a gente dá sol, a gente põe no melhor lugar, a gente faz tudo. Mas se não houver uma estaca para aquela plantinha crescer inteira e retinha, se não houver poda na estação certa, ela não vai gerar os frutos que a gente espera. Então, isso é a psicoeducação, né? É ajustar o ser para que ele possa ir se modelando para o seu melhor. Então, quando você fala que nós vamos tecendo, vamos, porque até o nosso real sentido da vida, ele se modifica de acordo com a época que vivemos. Claro. Por exemplo, quando somos recém-nascidos, o real sentido da nossa vida, o nosso projeto de vida, é alguém nos dar mamar, porque senão a gente morre, então a gente esgoela. Quando a gente é jovem, isso muda, é estudar, é produzir, é passear, é namorar, é casar, é constituir família. Daqui a pouco é outro, é trabalhar muito para ter um dinheiro para ficar velho e não passar aperto. Aí ficou velho, qual é o meu novo projeto? Então, são projetos que vão se ajustando e se adequando ao nosso ser, que é um ser, ele está em constante remodelação. Claro, é isso que assegura a nossa vitalidade. É a nossa vitalidade, porque no dia que estiver pronto, aí virou perfeito, né? Aí ficou perfeito. Né? Mineiro gosta muito disso, né? Pronto, acabou. Pronto, acabou, né? Está pronto e acabado. E hoje a gente, preparando, né? Divulgando e fazendo, tivemos várias, recebemos várias respostas, mas tivemos dois comentários desse nosso encontro que me chamaram a atenção. Um de uma pessoa muito querida, que a Nádia provavelmente vai reconhecer, e falando desse tempo que a gente está nele, né? em que faltam respostas, né? Temos muitas perguntas atualmente e faltam respostas, que a gente está aí meio que dançando nas incertezas, como se antes a gente não estivesse, né? Mas agora talvez nos percebemos dançando nesse mundo de incertezas, né? Dançando, né, por sobre esse chão de gelatina que nos assusta por não termos essa base sólida, firme, mas também nos dá um certo molejo e uma certa que a gente pode até treinar uma graciosidade nessa nossa nova maneira de nos colocarmos na vida. Estava falando disso que Glaucia até falou há pouco, que era de paz, serenidade e temperança, que é o que a gente precisa, né, neste momento. E outra, nos falou, eu até anotei, que nós estamos... Falou uma pessoa, fiquei curiosa, falou até a Nádia conhece. Oi, tadinho, é o primo, tadinho. Bom. Ele é o único primo homem do grupo de primas. Então, você bem imagina, né? Ele é meu amor, eu não vou dizer, porque ele é meu amor eterno, que é meu irmão. Tá. E aí, eu te interrompi. E aí você estava dizendo a outra mensagem. Outra pessoa, né, que é muito importante esse tema, nesse tempo em que a gente está entre a espera e a esperança. Né? A espera de algumas respostas, na esperança que venham essas respostas, né? E o que a gente faz com isso, com esse momento todo, com isso tudo que a gente está experimentando agora, com essa, como se a gente tivesse essa incerteza. Como se antes a gente tivesse, mas pelo menos tínhamos alguns planos que não necessariamente se concretizariam, né? Planejamento existe, não necessariamente só para dar uma direção, porque as coisas vão sendo, a vida vai nos conduzindo pelos caminhos, né? Então eu gostaria que a gente falasse um pouquinho disso, né? Desse tempo em que é preciso essa paz, essa serenidade, a temperança, né? Eu gosto muito dessa coisa de temperança,
E agora, em especial, neste tempo, né, em que assumimos a cozinha, né, a panela, e como que e nós mineiros, né, de mães boas cozinheiras, né, que vivemos aí na beira do fogão das nossas mães, que a gente sabe a delicadeza de um tempero, aquela história, a justa medida de cada tempero, né? E que a gente está tendo a oportunidade, está precisando rever isso, revisitar esses conhecimentos, né? Essa educação que tivemos e trazendo isso para esse dia e falar um pouquinho dessa coisa, né? Da diferença entre esperar e esperançar. Cortella fala muito disso, né? Eu acho que é interessante esse entrelaçamento, mais uma vez, né? Da esperança, que não é a ilusão, né? Que não é a expectativa, mas que também está, como virtude teologal, próximo da fé. Né? Fé é a certeza do invisível. Né? E é interessante porque tem na base confiar. E se a gente estava até dizendo do tecendo, que a gente vai se tecendo, confiar é fiar com. De que maneira, sim, né? E que se a gente entender que a confiança é o nosso filho bem cuidado do medo, porque eu posso ter um medo que me paralisa, que me deixa em pânico, mas transformar medo em respeito e respeito em confiança, isso rima com esperança. E é muito legal, porque vejo também que há o grande risco da gente ou ficar paralisado no medo, ou negar que tem medo. Né? E a nossa cultura, ela estabeleceu muito isso. Né? Isso não é uma emoção básica permitida a homens latinos. Homem macho não pode ter medo. Mas pode fazer cálculo renal. Eu acho que é interessante. Pode ter colo irritável, né? Como que sai por alguma maneira, né? Ao lado, né, também, né, da questão. E aí, né, Nájila, você como otorrino, cirurgiã, e a gente avaliando isso, né, o olfato, o ouvido, né, aquilo que a gente vai também localizando, laringe e tudo mais, quer dizer, o nosso sistema aqui, que está na cara, que está em evidência, né, como que a gente pode se organizando com aquilo que não está cheirando bem, ou aquilo que a gente não está ouvindo, o que a gente escolhe ouvir, o que me faz bem ouvir, o que não faz bem ouvir, sabendo, inclusive, que a audição, né, dos nossos canais sensoriais é o derradeiro, né, cada vez mais, né, a judicialização da medicina vem mostrando isso, pessoas em coma e que escutam, né, puxa a baleia para lá, vira a baleia para lá, a baleia está escutando de que maneira que está sendo tratada. Hoje, né? As pesquisas provam, né, e comprovam que a gente sempre falou assim, o idoso vai perdendo a audição, e a gente fala, não, deixa, já está velhinho, não precisa protetizar, não, só se ele sentir necessidade. Muita gente fala isso, tem incômodo, porque são próteses que o investimento é alto, às vezes as pessoas, as famílias não querem investir. Ou então, deixa ficar pior a audição, aí a gente pensa nisso. E não, as pesquisas hoje demonstram que há uma ligação direta entre a perda auditiva e o Alzheimer, e a demência senil. Olha só, que legal. E então, até se a gente olha a orelha, né? A orelha e o nosso rim, porque anatomicamente orelha e rim, né? E como fala de novo de medo, né? Como que o nosso rim secreta também, né? A questão e a base, né? E aí a Guimarães Rosa, que eu tanto gosto, que diz que o medo nos pega pelo enraizado, né? E a base dos nossos rins, ali na base da coluna, né? Então, são caminhos interessantes para a gente poder, de fato, quando até você usa a imagem da poda na psicoeducação, para entender isso, as emoções, elas estão aí sim. Isso que a Marília tanto marca, né? Que não é isso, é o que eu faço com isso, de que maneira que a gente se organiza.
E a psicoeducação, né, não está para negar, nós não podemos de jeito negar. Não. Ela não. está, e nós precisamos aprender a ajustar aquilo Isso. que sentimos, até a felicidade, até a alegria. Quando a gente está muito feliz, a gente está num lugar, você não pode dar uma gargalhada altíssima que naquele teatro você atrapalha todo mundo. Então, a gente tem que ajustar todas as emoções, né? E a Marília, quando falou sobre esse momento, as pessoas perguntando, né, como trabalhar isso? Eu acho que isso vai para um canal assim. Nós, seres humanos, acreditamos erroneamente que nós podemos controlar tudo. Que tudo é programável, que tudo é uma questão de fazer um projeto detalhado, e se eu agir assim, se eu agir assado, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou... Enfim. E, de repente, quando acontecem coisas que não dependem da nossa vontade, não dependem da nossa escolha, não dependem das nossas atitudes conosco e de uma forma pandêmica, como foi o que aconteceu, todos nós somos obrigados e convidados a olhar no espelho e entendermos quão frágeis nós somos e quão impotentes nós somos para controlar coisas, porque nós não controlamos nada. A gente programa, mas a gente não é capaz de controlar. Então, quando isso está à nossa frente, nós nos desestruturamos, porque e agora eu faço o quê? Eu achei que eu tinha tudo na minha mão, eu ia viajar, eu ia comprar, eu ia fazer, eu ia trabalhar, eu ia casar, e não vou mais nada. E aí eu faço o quê? Então, nesse momento, nós estamos fazendo uma pausa. E é uma pausa não pessoal, é uma pausa global. Ninguém foi poupado. Não foi em Belo Horizonte, não foi em Volta Redonda, não foi em Houston, foi no mundo. Se foi no mundo, né, tem um motivo. E esse motivo foi exatamente nós podermos ter uma pausa para entendermos que nós precisamos olhar para dentro. Nós precisávamos de alguma coisa que nos devolvesse o tempo que nós tanto pedimos no dia a dia. Nossa, eu queria tanto tempo para ficar com meu filho, eu não tenho, gente. Eu queria tanto um tempo para estudar minha tese, não tenho, para escrever meu TCC, não tenho, que é uma correria. Deus deu o tempo. E quando a gente ganha aquele presente que a gente pediu muito, e a gente não esperava, ele chega e a gente fala, e agora eu faço o que com isso? Eu não sei. Então, é mais ou menos como um cachorro que fica correndo atrás do pneu do carro, na hora que o carro para, o que ele faz? Sabe. Ele não sabe. Então, nós estamos nesse tempo de paralisação e tomada de consciência de que nós não controlamos. E aí é colocado na nossa frente hoje, desde o início da pandemia, o seguinte, ok, você tem tudo planejado. E se esse planejamento não chegasse amanhã? Você não estivesse mais nesse planeta? Aconteceria o quê? Aí a gente está sendo convidado, isso não é consciente para muitas pessoas, por isso a sensação de desgaste, de angústia, de ansiedade. Porque desespero, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos acostumados a ouvir as nossas necessidades. Nós estamos acostumados a trabalhar muito, a falar muito. Quando não estamos falando, estamos ouvindo um filme, uma música, televisão, seriado, isso, aquilo, outro, porque a nossa atenção, ela quase nunca está para nós mesmos. Então, nós estamos sendo convidados para direcionarmos o facho de luz para dentro de nós, para sabermos quem somos nós e quais os nossos reais anseios, os nossos dons verdadeiros, as nossas virtudes, as nossas falhas, mas assim, ser amigo das nossas falhas. E aí falar, ok, eu sou meio implicante mesmo, eu sou meio chatinha, eu sou chorona, eu chamo uma irmã minha que é muito grudenta, eu falo, ai, menina melequenta, gente, pelo amor de Deus. Mas... Aquela prima, sabe aquela prima? Aquela nossa prima, né? E aí tem um mecanismo que eu gostaria muito ainda que ele fosse concebido.
que é a ideia, quando você fala, você é da introspecção, que ficasse aqui, mas simultaneamente ele também fizesse assim, né? E Vai eu fazer. aprendi esse termo Vai, com o Alexandre Coimbra, quando ele apresenta a ideia da outrospecção. Quer dizer, eu entrar em contato comigo, mas também com as relações que a gente estabelece, porque somos seres de relação, né? E eu me reconheço também na relação com o outro, né? Aliás, eu me vejo no olho do outro, né? Então, é interessante até pensar nesse conceito de saúde como essa capacidade, e se esse momento tem contração, tem, né? Agora, de que maneira que a gente pode ir fazendo descompressões, e a função da psico-oncologia e da psicoeducação é trabalhar muito nessa história de que tem contração, de que maneira a gente pode também buscar relaxamento e uma pausa flexível, flexibilidade de ideias. eu acho que a melhor maneira é buscar em nós o nosso lado amoroso e amorável, né? É entender, sabe, que nós não estamos aqui em vão, à toa, só para passear e para enfeitar ou enfeiar esse planeta. Não. Nós estamos aqui para contribuir. E contribuindo, a gente cresce e a gente se ajuda. Então, quando eu me conheço, me amo, me aceito, me perdoo, convivo bem comigo, eu sou capaz de fazer esse movimento para fora e de amar você, perdoar você, entender, aceitar, ok. E isso vai sendo uma corrente que vai se espalhando ao nosso redor, não é? Então, assim, esse convite é para a gente entender que dentro de nós temos todas estas respostas. E num momento de ansiedade, que é normal, num momento de dúvida é normal, num momento de tristeza desses dias é normal, tudo isso é normal. O que não é bom, não é que não seja normal, não é positivo, é eu permanecer nesse espaço. Então, o que eu faço para sair desse espaço de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão, de medo do que vai acontecer, de pavor? Eu tenho pessoas que estão com verdadeiro pavor, pacientes meus apavorados. Doutora, se eu pegar esse vírus, doutor, querido, se você pegar, você pode não sentir nada. Então, como é que a gente sai desse momento? Primeiro, entender que é normal ter esses momentos de dúvida, de incerteza, de desespero, de tristeza, de ansiedade. É normal. Quando eles vierem, a gente acolher a gente mesmo, entender isso e perguntar, ok, eu entendi, tá? Eu sei que não é bom que eu permaneça nisso. Então, como eu posso fazer para sair disso? Leia um bom livro, ouça uma música que você ama, converse com alguém que você não conversa há tanto tempo, ligue para uma amiga, para um parente, faça um bolo gostoso, procure o que te dá prazer. Essa atitude amorável, né? Até primeiro para com a gente mesmo, né? Porque, inclusive, eu só posso dar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu exercito, né? E é só para contar para vocês que tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível, como disse o poeta, né? E que nós temos 1 minuto a mais. Nosso último minuto. Cheio de pessoas aqui adorando, falando que gostaram, que o tema é muito relevante, pessoas falando que se sentiram perdidos aí nesse momento, mas que a live ajudou, pessoas trazendo o poeta que diz que é preciso amar para recomeçar, muitos beijos, reflexão para além do tempo atual, que lindo, palmas, palmas. Já está acabando? Já, Claudinha, já está acabando. As nossas despedidas. Eu quero deixar uma mensagem, né? Uma mensagem de que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma alegria, nenhuma festa dura para sempre. Mas todo sofrimento, toda dor, quando bem utilizado, eles vão deixar um aprendizado, eles vão deixar uma melhoria, porque são esses momentos difíceis que nos tiram da zona de conforto e permitem que a gente cresça,
que a gente se conheça e que a gente aumente os nossos limites, porque nós temos limites inimagináveis, não é? Só que a gente vive na zona de conforto. Então, são esses momentos que nos desafiam. E quando nós entendemos que nós somos capazes de conviver conosco mesmo em paz, com harmonia, com amorosidade, nós seremos capazes de superar. Não é? Faça ginástica na sua casa, leia, cante, cozinhe para quem você ama. Cozinhar é o maior ato de amor que eu conheço. Não é? Eu amo cozinhar. E faça aquilo que te dá prazer, mas pergunte para você o que te dá prazer. Não faça porque me dá prazer. O que me dá prazer? Nós precisamos conhecer o que nos forma e aonde eu tenho prazer. Então, jogue o facho de luz para tudo aquilo de bonito e de belo que você tem, porque todos nós temos, né? E somos. E aumente isso aos seus olhos. E entenda que neste momento Deus nos cuida amorosamente, que tudo tem um propósito, e o propósito é sempre evoluir e melhorar. E esperança é esperançar, é acreditar, é confiar, é se lançar nas mãos de Deus, com os olhos fechados, entendendo que Ele nos segura sim, Ele nos sustenta e nós não vamos cair. Mas esperança também é saber esperar. Saber esperar o tempo que nós precisarmos para que as coisas se sedimentem dentro de um objetivo comum que é muito maior do que o que nós conseguimos enxergar, que é um objetivo do planeta e de toda a humanidade. Então, que nossa esperança nos mantenha ligados ao alto, ao amor de Deus, ligados a nós mesmos e aos nossos próximos, não é? E que ela saiba nos falar amorosamente que ter esperança também é saber esperar o tempo certo de Deus para que tudo se resolva, e tudo se resolverá, porque não há dor que permaneça para sempre. Nós somos merecedores de sermos felizes, porque somos criaturas feitas por amor, para amar e pelo amor. Afinal, há tempo de plantar e há tempo de colher. Tempo de colher. Amém. Gláucia? Muito bem. Agradeço. Eu não sei como é que está nosso tempo. Já acabou? Ainda tem? Ainda estamos no ar. Vamos aproveitar. Queria apenas... trouxe, então, o André Pontes Ponville para trazer aqui para nós. O maior serviço que se pode prestar à condição humana é capacitá-la a navegar com destreza pelo mundo das informações, sem se tornar marionete que dá cabeçadas, que não aprendeu com o real da vida, a transformar informação em conhecimento. E eu acho que essa seria aí a minha questão, né? Estamos hiperexpostos à informação, que a gente possa ter filtro, selecionar e ter essa esperança daquilo que nos faz bem, né? E é um pessoal intransferível. Até a próxima. Certamente vem mais por aí. É isso aí, parceirinha. Podemos brindar. Brindemos a MG. Cadê você? Aí, muito bem. Gente, muito obrigada, Nádia. Beijo enorme, beijo enorme. Todo mundo mandando muitos beijos, muitos beijos. E é isso, gente. Muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É abraço de borboleta. Aqui, a borboleta, aqui. Beijo.